E aí, família, como é que vocês estão? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui 6 principais métricas para você avaliar e poder estar escolhendo qual o melhor ETF que você vai investir agora em 2021. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal do Osmar Família 93. Aqui no nosso canal do YouTube já tem diversos vídeos falando sobre ETFs e principalmente agora no início de 2021 e final de 2020, quando a XP lançou diversos ETFs nacionais aqui para você se expor ao mercado internacional, se expor em ouro. Então já tem algum conteúdo ali no nosso canal falando especificamente sobre esses ETFs. Mas é muito importante a gente entender como avaliar esse tipo de investimento para saber se realmente se adequa ao nosso perfil, se é algo que você quer estar investindo. E outro, quando você encontrar dois ETFs que são parecidos, qual que você vai optar por investir? A gente sabe que tem alguns ETFs que replicam o mesmo índice de gestoras diferentes. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar a identificar qual o melhor ETF para você estar colocando o seu dinheiro. Antes de colocar o vídeo aqui, falar essas principais métricas, eu peço para você se inscrever aqui no canal da Família 93, deixe seu like e também acompanhe nosso trabalho lá no Instagram, meu trabalho lá no Instagram e no TikTok, Osmar Família 93, porque o Leitão de Ouro aqui, nosso amigo, vai ficar muito feliz de ter você lá e participar desse conteúdo, dessa Família 93 que não para de crescer. Então é muito importante a gente estar falando aqui sobre os ETFs, que são fundos de investimentos fechados, aquele que o gestor não pode estar colocando o dinheiro que você aplica naquele fundo em qualquer ativo ou nos ativos que ele achar melhor. O ETF ele segue um índice, ele replica um índice, ele reflete algo. E esse índice a gente vai tratar aqui e vai explicar um pouco melhor. Então é uma forma de você sim investir no longo prazo de uma forma passiva, porque você não precisa estar escolhendo necessariamente os ativos. Se você não está no seu círculo de competência, fazer uma análise de contabilidade, entender as forças de Porter, que é o que aquela empresa tem de força para poder atuar no mercado, o ETF você vai comprar a média do mercado. O autor John Bogle, aqui no livro Investidor de Bom Senso, fala muito sobre isso e ajuda a gente a entender como isso influencia nossos investimentos no longo prazo. A primeira informação que a gente vai colocar aqui, a primeira métrica que eu vou apresentar para vocês aqui é qual índice ele segue. É importante você entender isso para saber que tipo de investimento você está fazendo com o seu dinheiro, qual ETF que você vai escolher e qual que é o índice que ele segue. Por exemplo, o BOVA11, ele segue o índice aí das maiores empresas do Brasil. Ele replica o índice do Ibovespa, que é uma carteira teórica lá que conta com aproximadamente 70, 74 ativos. E ele leva em consideração a maior participação no mercado através do valor de mercado dessas empresas. Então, você vai entrar lá no site do BOVA11, digita no Google lá BOVA11, procure o prospecto daquele fundo e veja qual que é a participação de cada empresa dentro desse índice e se ele está de acordo com o índice que ele representa. A primeira informação que a gente vai falar aqui é qual é o índice que esse ETF segue. Por que isso é importante? Para você saber para onde que está indo o seu dinheiro, em que ativos esse ETF vai estar aplicando. Por exemplo, o BOVA11 ele replica o índice do Ibovespa, que é uma carteira teórica com as 70 até 75 empresas de maior valor de mercado aqui no Brasil. Então, se você entrar lá e ver que tem alguma empresa que não está dentro desse índice, já é um ponto para você ficar atento. Mas provavelmente você vai entrar lá no prospecto do fundo e vai ver que a empresa, que o gestor tem colocado sim essas empresas que representam o índice do Ibovespa nesse fundo. E aí tem outros fundos que replicam outros índices. Então é importante você saber, por exemplo, o IVVB11, ele replica o índice do IVV lá nos Estados Unidos, que é um ETF também, um fundo que segue o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então você investindo nesse ETF, ele vai seguir esse índice, ele vai refletir essa média das 500 maiores empresas lá nos Estados Unidos. Então é importante você estudar o prospecto desse fundo e saber qual que é a alocação desses ativos distribuídos nesse ETF. O segundo ponto para você avaliar aqui, e uma métrica importante na hora de escolher os ETFs, é o tracking error, ou o erro de acompanhamento. Por que você quer saber disso? Se o índice está refletindo, é como você olhar no espelho. Se ele não está refletindo a imagem, esse espelho não está legal. Então é a mesma coisa o ETF. Se ele não segue, ele não está performando
bem próximo ao índice, que ele reflete, algo está errado. E aí você vai avaliar como? Os fundos são medidos através dessa nota, que é o Tracking Error. Você pode digitar lá no Google, no site etfdb.com e pesquisar essa Tracking Error de vários fundos para saber como que eles performam. Nos Estados Unidos, essa nota eles consideram como uma nota boa, abaixo de 0,20. E aí eu vou colocar um gráfico aqui para vocês entenderem melhor. Olhando aí no gráfico, você viu dois ativos que comparam, né? Comparando esses dois ativos, que é um índice e o ETF que replica esse índice. Você vê que tem uma diferença pequena a favor do ETF. O ETF está performando um pouco melhor, mas com certeza isso não vai durar no longo prazo, porque ele pode estar oscilando. Então ele tem acompanhado bem próximo. Até é difícil você ver naquele gráfico que existem duas linhas ali, a diferença de cor é muito sutil, mas aí no prazo de 2020 você vê que ele performou um pouquinho melhor. E o que causa o tracking erro num fundo que replica um índice? Normalmente eles aplicam até 98% do patrimônio líquido para refletir o fundo. E esses outros 2%, ou às vezes até menos que 2%, eles aplicam em hedge ou em derivativos para poder se alavancar ou também se proteger de uma queda, para poder performar um pouco melhor. Então eles acabam gastando um pouco do recurso do fundo nesses outros tipos de investimentos, que também é previsto lá no prospecto do fundo. Quando você estudar, você vai saber por quê. Outro motivo também são as taxas. O fundo que está trocando ali de algumas posições, eles acabam gastando com taxa de corretagem ou alguns com imposto de renda. Então é importante você ver se o índice, o ETF que você está investindo tem um tracking erro grande em relação ao índice, e procurando aí no prospecto ou em sites como esse do etfdb.com, como eu falei, você vai conseguir entender melhor como que está esse ETF que você está querendo investir seu dinheiro. Outra causa do tracking erro também, nos Estados Unidos existe um limite de 25%. Então um ETF não pode investir em mais de 25% do seu patrimônio líquido em apenas um ativo. Então, se houver um peso maior de uma empresa naquele índice que ela representa, ele representar mais de 25%, então o ETF ele não vai conseguir refletir bem aquele índice, porque se ele tiver mais de 25% de uma empresa em um determinado índice, o ETF não vai poder acompanhar ele perfeitamente. Então, provavelmente ele vai colocar naquele que a gente falou no item anterior, nos derivativos, para poder refletir um pouco melhor essa porcentagem. Então é importante você entender e procurar sobre o tracking erro dos ETFs que você está estudando para poder escolher qual a melhor opção para você. A terceira métrica ou fator que você tem que avaliar é a concentração do ativo no determinado índice. Como eu falei aqui, uma causa lá do tracking erro é nos Estados Unidos não é permitido que um ETF aplique mais de 25% do seu patrimônio líquido em apenas um ativo. Então é importante você entrar lá no prospecto do fundo e ver como que está distribuído esses ETFs. Por que é importante entender dessa concentração? Quando uma ação ou um ativo representa muito no ETF, ele pode se tornar mais volátil ou um pouco mais arriscado, porque ele vai estar variando mais. Então é importante que você busque ativos que tenham uma distribuição equitativa, que não tenham um peso tão forte, para que esse índice não se torne tão volátil quanto o ativo que ele tem ali no seu fundo. A quarta métrica para você estar avaliando são as taxas de administração. E é importante você avaliar isso, porque isso vai fazer uma grande diferença no longo prazo. Pode parecer que não, que 2% ao ano é pouco, mas quando você somar isso ao longo de vários anos, vai refletir um valor muito acima do que a gente pensa ser real. Os ETFs no Brasil são uma forma muito mais barata de investir do que nos fundos tradicionais. Tem fundos com gestão ativa que cobram mais de 2% ao ano, além de cobrar taxa de performance. Então, quando você compara um ETF com um fundo de gestão ativa, você vê que a diferença de taxa de administração é muito grande. Eu vou dar aqui alguns exemplos de taxa de administração para você entender quanto que você paga para estar comprando esse tipo de ETF. Os ETFs que a XP lançou agora recente, o XFIX, o Gold 11, o Europe 11, o China 11, eles têm a taxa de administração de 0,3% ao ano. E o que isso quer dizer? Se você investir 10 mil reais e colocar em janeiro, no final do ano você vai ter pago uma taxa de 30 reais para colocar esses 10 mil reais nesse fundo. Então, isso é a taxa de administração. Ah, mas essa taxa é alta, é baixa?
Se você tivesse colocado, por exemplo, no IVVB11, você vai pagar uma taxa de 0,24% ao ano. Se você colocou os R$10.000 também, no final do ano você vai pagar uma taxa de R$24 para manter esse investimento, vai pagar essa gestão que é referente a esse valor que você pagou. Agora, esse valor aqui no Brasil ainda assim é alto se comparado com os Estados Unidos, né, com os ETFs disponíveis lá. Se a gente compara aqui no nosso mercado nacional, essa taxa é melhor do que os fundos de gestão ativa, mas quando a gente compara com os ETFs internacionais, a gente vê que a diferença é muito grande ainda, então tem muito a melhorar com relação à taxa de administração desses ETFs. Fundos de índice lá nos Estados Unidos, como o IVV, o VTI e o VOO, eles cobram uma taxa de administração de 0,03%. Isso significa que se você colocar os mesmos R$10.000 nesse ETF lá, ao final de um ano você vai pagar uma taxa de R$3. Olha só a diferença, são 10 vezes mais do que os ETFs que a gente tem aqui da XP. Mas ainda assim, compensa. Se você não tem uma conta numa corretora lá fora para estar investindo lá, eu acho que vale a pena estudar e pagar essa taxa de 0,3% aqui no Brasil. A quinta métrica que a gente tem que avaliar aqui é a acumulação e distribuição. Muitas pessoas não investem em ETFs porque não distribuem dividendos. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os dividendos são tributados na fonte em 30%. Então você imagina, você receber um dividendo, mas já receber 30% menos. Aqui no Brasil, os dividendos ainda são isentos, mas a gente não sabe se isso vai permanecer por muito tempo. Então o que as gestoras fazem, ou os ETFs fazem? Eles reaplicam os dividendos recebidos das ações no próprio patrimônio líquido do fundo. Então você não perde esse dinheiro é reinvestido naquele fundo que você está participando e com certeza você vai refletir no valor da ação ou da cota que você tem. Hoje o imposto de renda no ganho de capital dos ETFs é de 15%, mas imagina se for taxado os dividendos aqui no Brasil e esse dividendo for taxado, por exemplo, em acima desse valor de 15%. Então não vai ser uma grande vantagem você receber esse dinheiro na mão. É importante que o fundo invista para você, porque assim você vai estar tendo uma vantagem. O autor John Bogle tem um gráfico aqui também no livro. Eu vou postar ele aqui para vocês verem. E ele mostra a diferença de um fundo no qual você colocou R$10.000 lá em 1926 e até no ano de 2016. A diferença de reinvestir ou não os dividendos é algo que é gigantesco. Então, se o fundo já faz uma gestão de pegar aquele dinheiro e reinvestir naquelas empresas que são, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou as 70 maiores empresas aqui no Brasil, ou qualquer algum outro índice que você tenha investido, são grandes empresas que fazem uma ótima gestão do seu dinheiro. Então, eles reaplicam esse dinheiro nos investimentos, o que reflete um valor gigantesco no futuro. Então, eu não vejo como um grande problema não receber os dividendos através de pagamento ali mensal, e sim, é uma vantagem eles estarem reinvestindo esse valor no próprio índice que ele reflete. A sexta métrica para você avaliar é o patrimônio ali sob gestão e o spread que você vai pagar. Primeiro a gente vai falar aí do valor sob gestão. É importante você buscar investir em ETFs que tenham um maior patrimônio sob gestão, porque há um risco de ETFs menores com menos de às vezes R$1 bilhão ou valores ali menores, que eles venham a deixar de existir e eles podem ser liquidados, eles podem te pagar o seu dinheiro de volta, mas é importante, se você quer estar investindo por longo prazo, buscar os ETFs que são maiores, que têm um patrimônio sob gestão maior, para você ter uma tranquilidade de colocar o seu dinheiro e aguardar aquele investimento dar o resultado lá no futuro. E o spread é o valor que você está comprando e o valor que a pessoa está vendendo, a diferença. Se você pensa em investir no longo prazo, é importante você fazer essas contas, porque se você quer pagar R$100 e só tem uma cota sendo vendida a R$105, tem uma diferença que um spread de R$5 que é muito grande. Então, às vezes, essa diferença vai fazer uma diferença no longo prazo. Mas quando um fundo tem um maior volume de negociação, maior liquidez, esse spread é muito menor ou às vezes nem existe. Então, é importante você buscar os fundos maiores para poder estar investindo, para não pagar essa diferença de spread. Outro cálculo que você pode fazer para saber se aquele fundo está com um valor justo ou não, é você pegar o patrimônio líquido do fundo e dividir pela quantidade de cotas, e você vai ver o valor que tem de patrimônio por cota. Por exemplo, o IVVB11, que tem ali seus 13 bilhões sob gestão no patrimônio líquido, se você dividir pela quantidade de cota, vai refletir quase exatamente o valor que a cota é negociada hoje.
Então, se você faz essa conta e está dando um valor acima ou abaixo, você vai conseguir entender se você está pagando mais caro ou mais barato, ou se você está pagando realmente o preço justo de estar investindo nesse ETF. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer algumas métricas para você avaliar qual a melhor decisão tomar na hora de escolher um ETF, que é um investimento de forma passiva, no qual você não precisa estar escolhendo as empresas de forma individual, e é uma ótima forma de você se expor ao mercado financeiro. Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou claro, ou se eu falei algum valor errado, pode deixar aqui nos comentários. Eu reconheço o meu erro, às vezes a gente comete algum erro, são muitos dados, mas é importante a ideia que a gente apresentou aqui para você tomar a sua melhor decisão. Se você gostou, então deixe seu like, se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no Instagram e no TikTok também. É só o começo, até o próximo vídeo. Valeu!